E aí, concurseiros e aí, concurseiras, aqui quem falou é o professor João. E começando mais um vídeo aqui, trazendo duas novidades muito boas para você. Você com certeza vai ficar muito animado, porque a data dos resultados não vai ser essa do dia 10 do 2, que está muito tempo aí para frente. Vai ser antes. Eu vou te mostrar isso nesse vídeo agora. E também vou te trazer aí uma esperança para você que fez o concurso, tirou uma nota baixa. E aí você vai ter a oportunidade de ver que pode ser que você consiga, tá? Calma aí que eu vou te explicar direitinho justamente nesse vídeo. Então já aproveita, se inscreve e curte, que é pra gente continuar aí com esses vídeos, com essa sequência aí de discussões, debates e vídeos novos para você ficar sem nenhuma dúvida e também para você acalmar o seu coração, tá? Então a primeira coisa é aqui, ó, né? Eu tô aqui na página principal do concurso, né, no site da Consulplan. E aqui nós temos aí a última etapa que foi divulgada, que foram os gabaritos preliminares. O que acontece? Depois dessa etapa, muita gente está achando que vai ser no dia 10 do 2, ou seja, 10 de fevereiro, que vai ser divulgado realmente o resultado. Mas calma, pessoal. Lá eu vou te explicar direitinho que vai ser o resultado final, o resultado já com a soma de tudo mais. Então, o que eu trouxe aqui para você como a título de exemplo, tá? Exemplo, ó, esse daqui é da Câmara Municipal de Patrocínio de Muriaé, em Minas Gerais, também feito pelo Instituto Consulplan. E aí, ó, veja só, depois que ele gabaritos preliminares, que é a fase que a gente está agora, entrou a parte do recurso, saiu o resultado do recurso, né, que foi inclusive os recursos do gabarito da nossa prova acabaram ontem. E aí logo mais vai acontecer a divulgação. Aqui no caso aconteceu um mês e 4 dias depois da divulgação do gabarito preliminar. Depois já veio o gabarito pós-recurso e já saiu no mesmo dia o resultado preliminar da prova objetiva. Então olha só, resultado preliminar da prova objetiva saiu um mês e 4 dias depois. Se seguir a mesma tendência, o nosso concurso da CEMED Manaus, você vai ter o seu resultado daqui a um mês. E aí, basicamente, o que? Um mês exatamente, né? Então, seria mais ou menos a 12 de janeiro você vai ter o resultado preliminar do concurso, certo? Aí você vai ter um tempo para reclamar, né? Se o gabarito não estiver correto. E aí, você vai também ter aí depois o resultado oficial. Nesse caso aqui, o resultado oficial saiu cerca de 15 a 20 dias depois dessa, né? Então, se o nosso caso se repetir meio que as mesmas datas, a gente teria o resultado no iniciozinho do mês de janeiro, ou até mesmo, ou melhor, finalzinho de fevereiro, né? Ou até mesmo início de janeiro. E o resultado, no caso aqui, o resultado final de aprovados, saiu aí o que? 5 dias depois, né? Aí nesse caso dessa prefeitura. Tem que levar em conta que é uma prefeitura, talvez um número menor de inscritos e tudo mais, né? O interior, mas ainda assim é uma coisa muito relevante. E por que eu estou falando sobre isso? Ó, eu peguei aqui o nosso edital, e aqui no nosso edital, esse é o nosso, tá? Da Prefeitura de Manaus, CEMED. E aí, tem algumas coisas aqui, ó. Aqui, por exemplo, nessa parte, item 9, que fala dos resultados e recursos. Está dizendo que cabe recurso nas seguintes etapas. Então, aqui fala, por exemplo, a parte da isenção já passou, né? Gabarito oficial está aqui. Então, divulgar o gabarito oficial. E aí as pessoas tiveram tempo, inclusive foi até ontem, para reclamar, aí para ter alguma dizer que não concordava com o gabarito, né, os recursos. Depois disso, a divulgação do resultado provisório das provas objetivas. Isso vai acontecer no nosso concurso. Então, esse resultado provisório ele pode sair teoricamente a qualquer momento, né? Então, eu estimei aí com cerca de um mês, daqui a um mês, mas pode ser que seja antes ou também que seja depois. E também vai ter a questão do desempate. Então, vai ser todo mundo lá, as notinhas de todo mundo e mais ou menos em que posição ficou. Depois disso, a gente também vai ter uma outra etapa que vai ser justamente a divulgação do resultado provisório da avaliação de títulos. Então, lembrando que o nosso concurso, diferente desse concurso que eu mostrei anteriormente, aí da Câmara Municipal de Patrocínio, nosso concurso ele tem prova de títulos. Só vai para a prova de títulos quem passou. Só vai ser somada a nota para quem passou na prova de títulos. Inclusive, teve uma pessoa que perguntou assim, tirei 59,5. Com mais a prova de título eu vou passar? Não. Só quem tirou 60%, né, da prova, 60 pontos ou mais, é que vai para a segunda etapa, que seria a prova de títulos. Então você vai ter a divulgação da prova de títulos, obviamente, antes do resultado final. Ou seja,
eles precisam de um tempo. E aí ainda vai ter a opção de ter um recurso da prova de título. Então é só daí tu imagina. Vamos dizer que seja 2 dias para a divulgação para o recurso da prova de títulos, para depois sair o resultado, e aí sim sair o resultado do indeferimento do deferimento, e aí sim o resultado final. Então a gente tem aí uma possibilidade de final real, eu acho, uma possibilidade real de no final, no máximo no final de janeiro, de já ter um resultado, né? De a gente já saber ali, pô, vai dar ou não vai dar. Eu vou ficar pertinho de entrar ou eu vou ficar muito longe e já não tenho meio que muitas chances, certo? E aí depois disso, ainda tem um outro detalhe, ó. Quando a gente vai aqui para a parte da prova de títulos, que vale aqui, ó, da avaliação de títulos, né, no próprio edital, ele fala também um outro detalhe, ó, ele fala assim, ó, o resultado da avaliação de títulos será divulgado após o resultado definitivo das provas objetivas. Então vamos lá, vai ter o resultado preliminar das provas objetivas, vai ter o recurso das provas, vai ter o resultado definitivo da prova objetiva, aí vai ter a prova de títulos, aí vai ter recurso da prova de títulos, aí vai ter o resultado final com a prova de títulos e aí sim o resultado final do concurso. Então veja só que precisa de um cronograma. Eles não vão fazer tudo isso em 10 dias. Quer dizer, podem até fazer, né? Mas vai ser muito difícil. Então temos duas opções. Ou vão acabar postergando o resultado final aí do concurso, que eu espero que não seja, né, essa versão. Acho que ninguém quer isso, nem para a própria prefeitura que precisa de pessoas para entrar já para o ano letivo 2026. Inclusive, o próprio secretário de Educação, o secretário Júnior Mar, ele falou que esses professores serão chamados para 2026, né? A maioria dos professores aí, porque eles precisam de professor, tá faltando professor. E também tem alguns contratos de professores temporários que estão acabando, então precisa ser retomado isso aí. Então, imagina, se em 10 dias eles vão fazer tudo isso que eu acabei de falar? Eu creio que não. Então, espero muito que seja meio que antecipado aí todas essas etapas para aí sim no dia 10 do 12 ser o resultado final, o resultado oficial, já a parte da homologação do concurso, né? Quem sabe já consiga sair nesses dias aí mais ou menos. E então qual que é o detalhe principal? A gente não vai ter que ficar esperando até o dia 10 do 2 para saber o resultado. A gente já pode ter um resultado aí no finalzinho do mês de janeiro. Essa aí é a minha aposta, a minha expectativa, tá? E aí tem um detalhe para comprovar isso que eu acabei de falar para você, que está escrito aqui, ó, prazo para interposição dos recursos, né, que foi até ontem que acabou o recurso do gabarito preliminar, e aí tem aqui, demais etapas intermediárias serão oportunamente divulgadas no endereço da Consuplan. Inclusive, esse site aqui, ó, que a gente acabou de ser jogado aqui sem querer, esse site aqui da Consuplan, eu vou deixar ele na descrição, né, essa página aqui, e aí você pode salvar nos seus favoritos, salvando um favorito lá aí no seu computador, na estrelinha, ou no seu celular mesmo. E aí, ou então se eu não sei como é que faz para salvar nos favoritos. Envia esse link, pega o link, essa parte aqui de cima, ó, copia, né? E manda para você mesmo, ou manda para algum parente, algum amigo, que é para deixar salvo. E toda vez você vai lá, clica e aí dá uma conferida se já chamaram alguma coisa, se já teve alguma novidade, tá legal? E aí, depois de aqui, ó, responsabilidade do candidato acompanhar todas as editais, comunicados e tudo mais, tá? Que eles não vão meio que avisar ninguém sobre as divulgações nesse pedacinho aqui, ó. Ou seja, nesse meio aqui entre o dia 11 do 12, que foi ontem, e o dia 10 do 2, vai ter muitas outras coisas, vai ter muitas outras etapas. Eles só não especificaram em si no cronograma que datas são essas, tá? Então pode ser, eu tô falando uma coisa que eu digo conservadora, ó, final do mês de janeiro, mas pode ser antes, né? Isso aí é uma hipótese também, uma hipótese também, tá? E então é uma coisa boa aí para quem tá ansioso, tá? E outra coisa que eu ia falar também, que é o seguinte, muita gente, inclusive uma pessoa comentou aí, né? Um inscrito comentou sobre esse fato aqui, né? E aí eu agradeci muito ele, inclusive estou fazendo esse vídeo agora graças a ele que, né, abriu a visão de todos nós. Muito obrigado aí pela contribuição.
O outro colega também comentou, num vídeo anterior, ele falou lá que ele fez para a zona rural, rodoviária, educação física e PCD, né? Então, ele falou que tirou 66. Aí ele falou, tem chance de passar? E aí eu fiquei pensando que ele tem muita chance de passar, tá? E eu te explico por que ele tem muita chance de passar. Porque, vamos lá, vamos aqui, eu vou abrir agora para você, preste atenção, eu vou abrir agora, é o resultado do concurso de 2017, então um concurso que já passou há muito tempo, que foi o último concurso que aconteceu da CEMED, tá? Eu vou abrir esse documento agora. Nesse documento agora tem a classificação aí das pessoas e tudo mais, né? Eu não consegui encontrar o resultado de número de pessoas inscritas no concurso, tá? Mas consegui encontrar o resultado do chamamento, do resultado final, da homologação, melhor dizendo. Homologação do concurso. Então aqui está aparecendo todos que passaram na prova. O critério da prova lá era tirar mais do que 6. E esse concurso, ele foi um concurso que foi difícil, tá? Inclusive, abriu aí uma discussão nos comentários, um coleguinha aí tava mandando um monte de mensagem querendo desmerecer as pessoas que estão dizendo, o concurso foi fácil, o concurso foi fácil. E inclusive a minha aí, querendo provocar, né? Falou que foi fácil, tirou 77. Mas o ponto é esse, cara. O concurso em si foi fácil. Se o concurso fosse difícil, não ia ter muita gente que tinha passado, né? Vamos ser sinceros. Várias pessoas, assim como eu, que não estudaram, eu não estudei especificamente para esse concurso. Eu estava estudando para outro concurso da Alean, e aí, consequentemente, alguma coisa, obviamente, se aproveita, né? Mas gente que não estudou nada conseguiu tirar notas médias aí, notas 70, 75, né? Acontece. Por quê? Era um concurso fácil. Se fosse difícil, todos nós, inclusive eu, talvez estivesse reprovado, né? Então teve gente que acertou 96 pontos. Porque o concurso estava fácil. Se fosse um concurso difícil, ninguém chegava nessa casa, né? Existem muitos concursos, eu que estou aí desde o início do ano meio que acompanhando muitos concursos que valem 100 pontos e as pessoas fazem 70 pontos. É o máximo 70 pontos. Então, concurso que no caso tem o concurso da CESP, que são 120 pontos, que os melhores é 110, e a média do concurso são pessoas que acertam 60 pontos, né? Então, assim, pessoas específicas que conseguem chegar a uma nota muito alta, e a maioria não consegue chegar nela. Então, pessoas que destoam, né? Tem ali um desvio muito grande do padrão, tá? E aí, no caso, o concurso dá pra a gente afirmar que foi fácil. Quem estudou e quem tem aí já uma manha, uma inteligência, conseguiu tirar nota altíssima, e por isso dá pra cravar que o concurso realmente foi fácil. Esse concurso aqui, ele foi um pouquinho difícil, tá? Esse concurso aqui, ele tinha que valia 10, tinha que tirar acima de 6, e muita gente passou com 6,3, 6,8, 7, tá? Então eu vou pegar aqui só um exemplo, só a título de curiosidade mesmo, só para te dizer que esse concurso ele realmente ele não foi tão fácil assim, né? É difícil, porque eu tirei aqui um amigo meu, né? Que ele passou, inclusive citei ele ontem, né? Ele fez isso, ele tá no terceiro período da faculdade e ele conseguiu tirar aí essa nota muito boa e foi classificado e passou, tá? Então tá aqui o nome dele aqui, ó, né? É o Josiel. Então olha só, veja só que o Josiel, ele tá aqui em 160 na listagem geral, né, da educação física. Tá aqui educação física na listagem geral. E na listagem por zona, ele aparece na posição 35, tá? Então ele tirou uma nota até que alta dentro do concurso, que foi 7,5, e ele ficou mais ou menos nessa pontuação, porque a maioria daqui foi muito disputado assim. Tipo, as pessoas tiraram coisa de 7,5, 7,6, 7,7, 7,8, e os maiores tiraram, se eu não estou enganado, ó, tem essa pessoa que está aqui em quarto lugar na pontuação final, que ela tirou a nota 8,5. E aqui ela está muito mais acima, provavelmente porque ela tem título, prova de título. E o título vale até 10 pontos nesse concurso aqui, né? O nosso caso do títulos, aí o máximo que vale é 3 pontos no doutorado. E aí, o que eu queria dizer com tudo isso? Voltando aqui para o nosso norte. Aqui a gente tô mostrando para vocês o caminho,
de forma geral, né? A classificação em geral. Então não está separado, não estava separado naquela listagem que eu acabei de mostrar agora por zona. E nós temos uma listagem por zona que está aqui nessa parte superior do concurso, tá? Então o que tem aqui, ó? Por exemplo, vamos lá, até aumentar aqui para poder todo mundo enxergar direitinho. Exemplo aqui, ó. Professor nível superior, primeiro ao quinto, DDZ Centro, Centro-Sul. Ou seja, uma região muito concorrida, né? Que é a região que as pessoas, né? Centro, Centro-Sul, que no caso as pessoas disputam mais, né? Então, para você ter ideia aqui, ó, nessa parte da zona Centro-Sul, tiveram aí 58 pessoas que foram aprovadas, né? Creio que a maioria deles foi chamado também. Mas aí beleza, então Zona Leste também tem muito mais gente. Aí Zona Leste 2, olha a diferença. Então, enquanto aqui tem, nesse primeiro, 58, vamos lá para Zona Leste 2. Zona Leste 2 normalmente é que tem muito mais gente. Então, Zona Leste 2, para você ter ideia, ó, os aprovados, até 309. Então, aqui ela tinha só 58. Aqui tem 309. Então, se você fez por a Zona Leste, não é que vai se repetir nesse concurso, tá? Também é bom deixar claro. Porque a gente não sabe. É isso que também é importante de dizer. A gente não sabe quantas pessoas por zona se inscreveram. Se a gente tivesse esse detalhamento, seria muito bom. A gente sabe o geral, o total. Na educação física, por exemplo, foram 3.150, basicamente aí, né? Tá nessa faixa de números aí, né? 3.150, se eu não estou enganado. Então, a gente não sabe quantos foram por Ribeirinho Rural, a gente sabe quantos foram por Ribeirinho, ou melhor, por Rural Ribeirinho e também por Rural Rodoviário. Então pode ser que lá nessa sua área, dependendo do seu cargo também, não tenha ninguém inscrito, tá? Ou ninguém tenha passado. Eu vou te provar aqui com um exemplo muito bom que eu encontrei aqui, que é da parte do... assim, só para mostrar aqui, ó. Zona Rural Ribeirinha, por exemplo, ó, enquanto na Zona Leste tinha 308, aqui tem só 49. Então, muito menos disputado. Mas agora eu vou te mostrar aqui a questão um exemplo que é de ciências, né? Para um professor de ciências aí, uma esperança maior para vocês na questão da ciência. Então, eu vou até escrever aqui para ficar mais fácil, tá? Ciências. Então, eu encontrei aqui professor de ciências. Olha só, Zona Leste, na época, né? Tinha só 9 pessoas na Zona Leste 2. Então, a concorrência, no caso, era bem menor. Enquanto na Zona Leste 1 tinha 21. Obviamente, a distribuição de vagas para esses locais deveriam ser diferentes das de agora. Ou seja, tinha muito menos vaga, talvez, do que agora, tá? Mas só para dizer isso, que nós tínhamos uma concorrência já diferente. Agora, repara. Quando a gente vai para ciências no Ribeirinho, olha só, ciências Ribeirinho, né? A gente tem aqui uma pessoa que passou, uma pessoa que tirou mais do que 60 pontos, que foi nesse caso aqui essa pessoa, né? Que tirou em primeiro, ou seja, só tinha ela que tinha conseguido passar. Obviamente, méritos totais para ela, que foi a única que conseguiu passar. Provavelmente a concorrência era menor, provavelmente talvez a prova ter sido muito mais difícil, e ela foi a única pessoa aprovada, né, para ciências, nesse exemplo, na zona rural Ribeirinho. E aqui também tem essa outra pessoa, que era do rural rodoviário, que ela tirou também, aí passou, né, na primeira colocação, e passou sozinha. Então, o que eu quero dizer com isso? O colega aí que fez a pergunta, inclusive nos comentários do vídeo, ele falou que ele era, se eu não me engano, era PCD, era Educação Física e também era, acho que, rodoviário. Na última de Educação Física, nós tivemos, se eu não me engano, 30 pessoas na rodoviário em Ribeirinho, ou melhor, rural Ribeirinho, né? Então, pode ser que esse resultado se repita, pode ser que as pessoas talvez tenham maior interesse hoje em dia, pode ser que tinha mais vagas agora do que antes. Então são coisas muito relativas, ó. Rural Ribeirinho tinha só 50 e Rural Rodoviário tinha só 39, comparados aqui com os 308 que tinha lá que a gente viu anteriormente na Zona Leste 2, né? Então,
Nesses casos, especificamente para quem fez para alguma zona específica, às vezes uma disciplina específica, e às vezes por uma, por exemplo, zona ribeirinha, então também tem essa questão do PCD, né? Uma vaga específica para PCD, é, que às vezes pode ser o caso do colega que só tenha ele de PCD nessa área e que ele consiga, né, ser chamado de cara, mesmo com uma nota pequena, uma nota 60. Com 60 a pessoa tá dentro, entendeu? Então, se você fez para uma zona grande, isso aí diminui a chance. Se você fez para uma matéria muito concorrida, como por exemplo o técnico, como por exemplo o, a questão do professor de educação infantil, o pedagogo, que foram as que tinham mais, a própria educação física, né, que eu fiz, também tinha 300 ou 3 mil e poucas pessoas, as chances de isso acontecer são menores, mas são possíveis, né? Então, eu digo assim, para quem fez para essas outras regiões, a esperança até pode aumentar agora, né? Então, só não resta a gente aguardar. E assim que tiver o resultado do concurso, o resultado preliminar, eu vou postar aqui. Por esse motivo, você tem que se inscrever aí no canal e você precisa aqui, ó, se inscrever, né? E aí vai aparecer do lado da inscrição para você compartilhar e também para você ativar o sininho, né? Então vai ter o sininhozinho, ativa o sininhozinho que no dia que sair o resultado, eu te prometo que de onde eu estiver, eu vou parar tudo que eu estiver para fazer o vídeo e dizer saiu. Se você está com o sininho aberto, na hora vai aparecer lá o meu vídeo e você já vai clicar e eu vou te dar todas as informações, beleza? No mais, deixa o seu like, tá? Compartilha esse vídeo e também tem um detalhe muito legal aqui, ó. A gente tem aí um formulário que eu também vou estar deixando aqui nos comentários, que é justamente o formulário para você dizer quantos pontos você tirou, que zona você concorreu e qual foi o seu cargo. E aí, depois disso tudo, vai ter aqui o resultado. No resultado, você vai clicar lá e você vai conseguir filtrar a tabela para você encontrar qual é a nota das pessoas que estão concorrendo com você. Dessa forma você já sabe aí mais ou menos, né? E se você não assistiu o vídeo anterior, tá lá mais explicadinho sobre essas coisas. Beleza? Se você tem alguma sugestão, alguma crítica, desde que seja respeitosa, os comentários estão abertos para você. E um detalhe muito interessante, uma coisa muito importante, domingo vai acontecer a prova da Alean. Se você também faz parte da Alean, você aproveita e já comenta aí também. Vou fazer a Alean, que eu já vou saber, e eu vou trazer um conteúdo inédito daqui a pouquinho, já, hoje mesmo, para falar para você sobre a Alean, que eu também vou fazer. E o que você precisa, né, para poder... o que você precisa fazer agora, nessa véspera, né? Essa véspera de concurso sempre é ruim, sempre é uma ansiedade, uma coisa a mais. E então eu vou passar para você quais são as coisas que eu faço para a véspera do concurso, tá? Então, não esquece, amanhã, provavelmente, daqui a pouco tem vídeo novo, se você também tiver interesse, já assiste. E se inscreve, compartilha, comenta e dá like e ativa o sininho. E domingo a gente provavelmente se encontra aí com certeza com a parte da Alean, a pré-prova da Alean, a pós-prova da Alean e também fazendo um acompanhamento todo, igualzinho que eu estou fazendo agora, da Alean e de outros concursos, hein? Daqui a pouco tem CEMED, tem Guarda Municipal e eu vou estar cobrindo aí tudo isso para você. Muito obrigado, manda para os seus amigos também. Até mais, tchau!